Olá, meu nome é Letícia, eu sou estudante de graduação no curso de História da Unifesp Guarulhos e eu vou apresentar para vocês meu projeto de monografia que tem como título a década de 30, a pesquisa de padrão de vida 1936-37 e a consolidação da concepção de habitação social. Meu orientador é o professor Dr. Fernando Attic. O objetivo da minha pesquisa é investigar de que forma a concepção de habitação social, construída ao longo do início do século XX e consolidada na década de 30, principalmente após o primeiro Congresso de Habitação de 1931, aparece nos questionários sobre habitação da pesquisa de padrão de vida das famílias dos operários da limpeza pública, realizada em São Paulo na década de 30. A pesquisa foi desenvolvida entre novembro de 1936 e maio de 1937 no Departamento de Cultura, sob a subdivisão de Documentação Social, com a ajuda de pesquisadores da Escola Livre de Sociologia e Política de São Paulo. Foi coordenada por um sociólogo estadunidense chamado Samuel Herman Laurie, técnico de pesquisas sociais do departamento e um dos primeiros professores da Escola Livre de Sociologia e Política. O grupo pesquisado, os operários da limpeza pública, foi escolhido, de acordo com o relatório final da pesquisa, não por terem os piores salários da prefeitura, mas sim por apresentarem as piores condições de trabalho dentre todos os funcionários da prefeitura. O objetivo dessa pesquisa era determinar qual era o custo de vida desses operários e suas famílias, e para isso foi utilizada uma metodologia de pesquisa empírica, onde os funcionários recebiam uma caderneta e anotavam diariamente todos os consumos e gastos da família. Antes de chegar na caderneta, o pesquisador assistente ia até a casa do trabalhador e realizava um questionário que eles chamavam de ficha resumo. Essa ficha era dividida em 5 partes. A primeira dizia respeito à identificação da família, a segunda ao método de compra e a terceira à média de gastos da família. A quarta parte, esta que está aparecendo, diz respeito a quantos cômodos tinha na casa e a distribuição das pessoas nesses cômodos. A última parte era sobre o tipo de habitação, com perguntas sobre o edifício, externo e interno, perguntas sobre os usos e os materiais. Para minha pesquisa, eu vou utilizar e dar enfoque nessas duas últimas partes do questionário. Esse estudo ainda está sendo realizado, então eu vou apresentar para vocês como tem sido a distribuição dos trabalhos. O estudo foi pensado em 3 momentos. Num primeiro momento, se fez necessário identificar e compreender quais eram as concepções de habitação que estavam sendo debatidas em São Paulo até a data de produção da pesquisa do padrão de vida, dando destaque para o primeiro Congresso de Habitação de 1931. No caso paulistano, o relatório sobre os cortiços do distrito de Santa Efigênia, realizado em 1893, marca o primeiro grande estudo feito pela administração pública que trouxe a preocupação com a moradia dos trabalhadores, visando conter as aglomerações, lançando programas intensivos de reformas sanitárias. É nesse período que o debate sobre a habitação no Brasil ganhava cada vez mais a atenção dos intelectuais. Devido ao seu grande contingente, as habitações coletivas e os cortiços eram consideradas propagadoras de doenças e imoralidades. A partir do início do século XX, ganhou relevância a ideia de conversão da morada, buscando conferir ao universo doméstico um novo sentido, propondo alterar a ideia de casa como um local de abrigo e descanso para um local normativo e sanitário. No início da década de 30, a habitação coletiva já havia se tornado o elemento principal de combate e objeto de crítica por muitos intelectuais. Esse período se caracteriza pelo esforço de novos estudos sobre habitação social que tivessem compatibilidade com o contexto paulistano, como seu novo ciclo de expansão econômica. É nesse contexto que ocorre na cidade de São Paulo o primeiro Congresso de Habitação, realizado em maio de 1931 pela Divisão de Arquitetura do Instituto de Engenharia. A partir dos seus anais, verificamos que este evento tinha como objetivo pensar uma habitação que permitisse a diminuição do custo de produção, mas ainda seguindo as condições sanitárias ideais. Para a autora Rafaela Cristina Martins, antes de 1930, é possível perceber que existia uma preocupação com o objetivo de deter essas habitações precárias. Já depois desse período, os debates começam a se aprofundar, mudando a abordagem, sendo pensada uma habitação ideal para a população mais pobre com o intuito disciplinador e moralizador de modos e costumes, extrapolando questões ligadas à saúde. Bom, em um segundo momento, se fez necessário compreender o contexto histórico de produção da pesquisa do padrão de vida,
levando em consideração o contexto paulistano, principalmente depois da Revolução de 1932. Durante o governo Vargas, o trabalhador começou a ganhar destaque nas políticas públicas e a questão da habitação tomou um outro formato. Segundo Nabil Bonduque, a melhoria da habitação era vista como uma condição básica da reprodução da força de trabalho, sendo compreendida como um fator estratégico da industrialização do país. A própria Constituição de 1934 continha artigos que determinavam ser responsabilidade do Estado a melhoria das condições de vida das classes menos favorecidas e a pesquisa sobre suas condições de vida. É também sobre esses argumentos que é realizada a pesquisa de padrão de vida. A Escola Livre de Sociologia e Política de São Paulo teve um papel muito importante para a realização da pesquisa de padrão de vida. Além do professor Samuel Herman Lowry, muitos colaboradores eram estudantes e docentes dessa instituição. Através da documentação e da busca pelos personagens que participaram da pesquisa do padrão de vida, percebemos que não é possível desassociar a seção de documentação histórica e social do Departamento de Cultura da Escola de Sociologia e Política naquele momento, pois a escola e o departamento tinham relações muito próximas, e não só nessa pesquisa de padrão de vida. Outras pesquisas sociais que foram realizadas dentro do departamento tiveram contribuição de pessoas dessa instituição. O Departamento de Cultura foi criado pela municipalidade em 1935 e antes mesmo da produção da pesquisa de padrão de vida, já tinha produzido outras pesquisas sociais e concursos históricos relacionados à história de São Paulo que permitiam a participação do público. Em julho de 1936, Mário de Andrade assina o edital do concurso da mobília proletária, que teve como objetivo a criação de mobiliários acessíveis que permitissem a melhoria dos modos de morar do trabalhador. A partir da leitura do seu edital, podemos supor que já existia uma noção de habitação social dentro da municipalidade e principalmente dentro do Departamento de Cultura, antes da produção da pesquisa de padrão de vida e também dos seus resultados. Aqui, a habitação social é compreendida não só como uma habitação destinada à população de baixa renda, mas incorporada como problema do Estado e resultado de uma falta de estrutura urbana. É possível perceber que essa concepção de habitação que aparece no Departamento de Cultura antes mesmo da produção da pesquisa de padrão de vida vai de acordo com os debates realizados pelos intelectuais do período. Esse concurso foi muito interessante porque foi um dos únicos realizados pela seção de documentação histórica e social que não teve nenhum ganhador no primeiro e no segundo lugar, como pode ser visto nessa matéria do jornal Folha da Manhã. Nenhum dos concorrentes conseguiu compreender a concepção de habitação proletária que estava sendo solicitada pelo Departamento de Cultura. Esse concurso recebeu algumas críticas. Mário de Andrade escreve a Murilo Miranda sobre elas e, como pode ser visto nesse trecho, ele destaca também que ele próprio tinha uma concepção sobre essas habitações proletárias. Pensando em como a noção, essa concepção de habitação chegava no grande público, eu realizei uma pesquisa na hemeroteca digital utilizando palavras-chave cortiço, habitação coletiva, e o resultado foi que toda vez que aparecia uma matéria que continha essa palavra ou era relacionado a esse tema, metade, ou às vezes um pouco mais da metade, eram matérias relacionadas a algum tipo de violência cometida por um morador do cortiço, como pode ser visto nessa matéria em destaque, que coloca que por motivos fúteis houve uma violência. Essa noção que aparece nos jornais também vai de acordo com as concepções de habitação coletiva e social que estavam sendo debatidas no contexto e reafirmam o caráter imoral dessas habitações. Bom, o terceiro momento dessa pesquisa, que ainda não foi concluído, é justamente se debruçar sobre a produção da pesquisa do padrão de vida e principalmente seus questionários sobre habitação. Um pouco antes da pandemia, eu consegui ir até o Arquivo Histórico Municipal e fotografar todos os documentos que se relacionavam à pesquisa do Lowry. Então, a partir deles, eu realizei uma identificação e criei esse banco de dados. Eu consegui encontrar, além das fichas originais, manuais e instruções de preenchimento, desenhos e organogramas e também outras pesquisas sobre habitação que foram utilizadas como referência para a produção dos questionários. A ideia, então, é se aprofundar um pouco mais nessa documentação e perceber se elas entram em concordância ou não e de que forma elas estão conversando com todo esse contexto que encontramos até agora.
Muito obrigada. Segue meu e-mail para contato.